Olá, olá, meus amigos, estamos de volta para o segundo bloco dos nossos estudos sobre atos processuais. No primeiro bloco, falamos sobre o conceito de atos processuais, fazendo uma reflexão lá com o direito civil material, e falamos sobre a classificação dos atos, atos das partes, atos ou pronunciamentos do juiz e atos do escrivão. Agora damos sequência ao tema, falando sobre dois princípios, e aí em seguida resolveremos algumas questões a fim de observar como esses dois primeiros blocos têm sido cobrados nos concursos Brasil afora. E aí no terceiro bloco voltaremos falando sobre tempo e lugar, para depois começarmos a tratar os negócios jurídicos processuais, em seguida prazos e calendário processual. Ok? Então, vejam bem, voltamos. Artigo 107 do Código Civil. Artigo 107 do Código Civil, não do Código de Processo Civil, falando sobre o princípio da liberdade de formas. Veja, lá no primeiro bloco, ao conceituarmos ato processual, vimos que ele é uma espécie de ato jurídico. Por isso é que vimos, à luz do Código Civil, o que significa um fato jurídico, um fato natural, um ato jurídico lícito, negócio jurídico, ato meramente lícito. Lá no Código Civil, o legislador, no artigo 107, traz uma informação extremamente importante. Porque ao estudarmos especialmente o negócio jurídico, lá nós falamos assim, que existem alguns pressupostos de existência, vontade, objeto, agente, forma. E no que toca à validade, a vontade tem que ser livre e desimpedida, sem vícios. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, a forma é um requisito de validade do ato jurídico. Acontece que, apesar dessa afirmação de que a forma é um requisito de validade do ato jurídico, a forma prescrita ou não defesa em lei, na verdade o nosso ordenamento jurídico adotou o princípio da liberdade de formas. E aqui no direito processual chamado de instrumentalidade de formas. O que esse princípio nos diz? Princípio expresso no artigo 107 do Código Civil. Fala o seguinte, legislador: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Viu só? Liberdade de formas. A validade da declaração de vontade, a validade da manifestação de vontade, do ato jurídico, não dependerá de forma. Não dependerá de forma, salvo quando a lei assim o exigir. Ah, professor, mas isso é direito civil, eu quero saber de CPC. Eu quero saber sobre o novo Código de Processo Civil. O que o novo Código de Processo nos diz? Veja bem, se o ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico, a mesma premissa também se aplica aqui no direito processual. E isso fica evidente no artigo 188 do novo CPC, onde o legislador assim determina: os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Você já ouviu isso antes? É lógico que já. No artigo 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Ato processual é uma espécie de ato jurídico. Por isso, o legislador processualista, no artigo 188, mantém a tese, mantém a premissa, mantém a regra. Os atos e os termos processuais independem, ou seja, não dependem
de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Salvo quando a lei expressamente a exigir. Só que o legislador processualista não parou aqui. Ele segue com uma informação extremamente importante. Porque até aqui, meus caros, até aqui, nesse pedacinho, o legislador processualista só repetiu o civilista. A manifestação de vontade não depende de forma, salvo quando a lei exigir. Então, quando a lei exigir, a forma é requisito de validade, sob pena de nulidade ou anulabilidade. Isso lá no direito civil é muito evidente. É muito evidente. O legislador afirma que a validade do negócio não depende de forma. Só que em algumas situações ele exige e a forma será requisito de validade que pode causar nulidade do ato. Artigo 108 do Código Civil vai falar, por exemplo, que os negócios jurídicos que envolvem a alienação de imóveis, cujo valor seja superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente, dependem de escritura pública. Se não tiver escritura pública, ele é nulo. O legislador civilista igualmente dirá que o pacto antinupcial, que é um contrato, depende de escritura pública. Se não tiver escritura pública, ele é nulo. Ele é nulo. Então veja, a manifestação não depende de forma, exceto quando a lei exigir, sob pena de nulidade, anulabilidade. Agora, aqui no direito processual, isso funciona de uma forma um pouco diferente. Porque quando nós estudamos a razão de ser do processo, quando nós estudamos o que é o processo e qual a sua função, nós identificamos que o processo é apenas um instrumento. O processo não é um fim em si mesmo, ele é um instrumento. Pensando nisso, o legislador nos traz essa regra importantíssima, afirmando que, mesmo quando o legislador exigir forma, se essa forma não for respeitada, mas a finalidade do ato for cumprida, for alcançada, o ato será considerado válido. Pegou a ideia? O ato processual, como regra, não depende de forma, salvo quando a lei exigir. E se eu não respeitar essa forma, estou diante de um vício de validade, que pode causar nulidade. Só que o legislador está dizendo o seguinte: aqui aplica-se a regra da instrumentalidade de formas. Então, mesmo que o legislador exija forma, se o ato for realizado de outro modo, mas alcançar a sua finalidade, alcançar o seu objetivo essencial, o ato não será nulo, o ato não será anulado, será considerado válido. Considerado válido. Imagine que a forma da citação não foi respeitada. Errou lá na hora de expedir o mandado de citação, falou que era para citar na casa 12, mas na verdade era na casa 22. Aí o oficial de justiça foi lá citar na casa 12. E a pessoa falou assim: não, mas eu não sou o João, não. O João é o meu vizinho. Aí o oficial foi do lado, conseguiu cumprir. Aí eu vou questionar a validade dessa citação só por causa de um erro material no instrumento, no papel. Data vênia, o processo não é um fim em si mesmo, o processo é um instrumento. Um instrumento por meio do qual o Estado exerce a jurisdição e as partes exercem direito de ação, direito de exceção. É um instrumento para a pacificação do conflito. Então, mesmo que a lei exija forma e o ato, sendo realizado de outro modo, alcance a finalidade, esse ato será convalidado. Esse ato
será convalidado o princípio da instrumentalidade. Por isso eu fiz questão de destacar aqui para nós esse quadrinho resumido, falando sobre a formalidade do ato processual, sobre as formas do ato processual. E eu quero que você enxergue esses 3 pontos de uma forma bem clara na sua mente para não errar em concurso público nenhum. No que toca às formas, o legislador processualista, ele adotou o princípio da liberdade, o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual a regra é de que os atos processuais não dependem de forma. Excepcionalmente, os atos dependerão de forma quando a lei expressamente exigir. Mas pela ideia de instrumentalidade, mesmo quando a lei exigir forma, se o ato for praticado de modo irregular, diferente do que a lei exige, mas atingir a sua finalidade, ele será convalidado. Por isso digo aqui, pela instrumentalidade, mesmo praticado de forma irregular, o ato será convalidado se atingir a sua finalidade. Se atingir a sua finalidade. Guarde isso contigo. Código Civil, Código de Processo Civil, melhor dizendo, segue aqui falando sobre os atos processuais, e no artigo 189, ele me traz um outro princípio. No artigo 188, falou sobre o princípio da liberdade de formas. E no artigo 189, ele estabelece o princípio da publicidade. Princípio que não é novidade nenhuma. Porque o que mais nós temos, espalhado o ordenamento jurídico afora, é a demonstração desse princípio. Esse princípio ele é várias vezes regulamentado, várias vezes previsto, indicado pelo legislador nos mais diferentes ordenamentos. Inclusive, o princípio da publicidade dos atos processuais é um princípio constitucional. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, olha só o que o legislador constituinte nos diz. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, o legislador aqui no artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, ele prevê expressamente o princípio da publicidade dos atos processuais. Falando o quê? Que os atos processuais são públicos. Portanto, qualquer pessoa, em regra, pode ter acesso. Qualquer pessoa, se você quiser agora ir lá ao fórum e ter acesso a algum auto, dá uma olhadinha, dá uma lidinha. Vou ler ali como é que está a petição inicial. Pô, contestação interessante. Vou tirar uma fotinha aqui, ó. Pode fazer, porque o ato processual é público. Eu nunca assisti uma audiência, quero assistir. Vai lá, cara. Pode ir no fórum. Vai lá. Você pode assistir a audiência, porque os atos processuais são públicos. Princípio da publicidade. Essa regra é absoluta? Óbvio que não. Óbvio que não. Existe, né? Existem algumas situações em que será determinado o segredo de justiça. Então, limitaremos o acesso a esse processo às partes e seus procuradores. Mas a previsão é só no artigo 93, inciso 9? Não. O legislador constituinte ainda reforça o princípio da publicidade no artigo 5º, no inciso 60, dizendo o seguinte: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando da defesa da intimidade ou interesse social o exigirem.
A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Se não for essa hipótese, o ato é público. O ato é público. E nessa toada, o CPC, no artigo 11, estabelece, mais uma vez, o princípio da publicidade. Só o tanto de vezes que o princípio da publicidade aparece. Artigo 11, legislador processualista, diz o seguinte: todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Princípio da motivação também. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar laconcurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, melhor custo-benefício da internet. Este curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixa seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no Like Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.